Olá, vamos para mais uma aula de inglês. No último vídeo, nós estudamos um tipo de pronome pessoal, que foi o pronome sujeito, subject pronoun. Hoje a gente vai dar continuidade a um outro tipo de pronome, que é o object pronoun, que é o pronome objeto. Relembrando aquilo que a gente já estudou, os pronomes sujeitos. Os pronomes sujeitos são I, you, he, she, it, we, you e they. Esses pronomes, eles são chamados de pronomes sujeitos porque eles assumem a função de sujeito. O que isso quer dizer? Que eles são as pessoas que praticam alguma ação. Por exemplo, se eu digo Maria come arroz. A ação aqui é comer arroz. Quem é que pratica essa ação? Maria. Então, Maria, ela pratica a ação, ela pratica o verbo. Maria é o sujeito da minha frase. Se eu digo, ela come arroz. Quem é que pratica a ação de comer arroz? Ela. Então, ela também é um sujeito. Esses pronomes que tem aqui na tela, os pronomes sujeitos, eles vão aparecer na frase nessa posição, na posição de sujeito, praticando alguma ação. O que a gente vai falar hoje são dos pronomes objetos. Primeiro, a gente entendeu o que é objeto, de forma rápida. O sujeito era aquele que pratica a ação. O objeto é aquele que recebe a ação. Se eu digo Maria brigou com ele. Eu sei que Maria é o sujeito da minha frase, que ela está praticando a ação de brigar. Brigar é o verbo. Mas Maria brigou com quem? A pessoa com quem Maria brigou é que está recebendo a ação de brigar, concorda? Então, esse ele aqui, essa pessoa, ele é o objeto da minha frase. Outro exemplo. Se eu digo João convidou ela para a festa. Tudo bem? Qual é aqui a minha ação? É convidar. Convidar para a festa. Não é isso? Quem foi que praticou a ação de convidar? João. João é o sujeito que praticou a ação. Quem é que recebe a ação? Quem é que foi convidado? Ela. Então, ela é o meu objeto. Então, com essa compreensão aí, você entende aí o que é o objeto de uma frase. Veja, eu utilizei ele e utilizei ela. Porém, não foi na função de sujeito da frase. Foi na função de objeto. E em inglês, quando há essa diferença de função, o pronome ele vai ser modificado. O pronome na função de sujeito é um e na função de objeto é hoje. Como é que eu digo esses pronomes quando eles vão aparecer aí na função de objeto? Me, you, him, her, it, us, you e them. Estão aqui mais alguns pronomes que precisam ser memorizados. Esses pronomes, eles significam a mesma coisa que os pronomes sujeitos. Pronomes objetos, pronomes sujeitos, eles têm ali basicamente o mesmo significado. E quer dizer que me significa eu, assim como I, mas ali na posição diferente na frase, assumindo a função de objeto, recebendo alguma ação, vindo depois de um verbo. Também vai ser me. Também existe um me no final de frase, que vai ser também um me. You é você. Him é ele. Her é ela. It é ele e ela, para animais ou coisas. Us é nós ou a gente. You é vocês. E them é eles ou elas. Mas eu vou observar que há algumas semelhanças. You continua igual. It continua igual. E you para plural continua igual. Tá bom? É assim mesmo. Então você vai ver essas palavras you e it do mesmo jeito escrito na função de sujeito e na função de objeto. Não quer dizer que ele tem a mesma função, a função vai mudar,
mas escrita é igual. Se eu digo, I told her about the news. Aqui a gente consegue encontrar o pronome I, que é um pronome sujeito, consigo encontrar her, que é um pronome objeto. Se eu for colocar o significado dessa frase, eu vou ter eu contei a ela sobre a novidade. A gente tem aqui eu, a gente tem ela. Como ela está aqui vindo depois de um verbo, depois do verbo, esse ela está assumindo a função de quê? Assumindo a função de objeto da frase. E o eu assume a função de sujeito. Então, eu preciso compreender ali que função o meu pronome está aparecendo para utilizá-lo corretamente. Então, existem os pronomes sujeitos e existem os pronomes objetos que precisam ser observados para fazer o uso corretamente. Eu pergunto a você, como é que eu digo a frase em inglês? Elas gostam dele. Analisando essa frase, a gente vai ter ela sendo o sujeito, gostam sendo o verbo e dele sendo o objeto. Ela pratica a ação de gostar e dele recebe a ação de gostar. Logo, elas está na função de sujeito da frase, precisa usar um pronome sujeito. Elas, na função de pronome sujeito, é they. Gostar é o verbo like, they like. Dele é quem é dele, é ele. Então, como é ele na função de objeto, him. Para ficar ainda mais claro, eu poderia fazer o seguinte: ao invés de ser dele, eu colocaria deles. E aí eu teria elas no começo e eles no final. They like them. E a gente sabe que they e them significam a mesma coisa, eles ou elas, mas são utilizados na frase em posições diferentes. Na sua função de sujeito, they, quando a sua função de objeto, them. Então, essa relação você precisa saber. I e me, you, he, him, she, her, it e it, we e us, you e you, they e them. Aqui a gente tem duas frases que estão faltando ali algumas palavras. A gente vai observar o que é que está faltando e a posição, a função dessa palavra que está faltando. A gente vai completar essa frase com pronomes. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma palavra faltando no começo. Primeiro eu tenho o meu verbo aqui, o verbo is, que é ser ou estar. E tem faltando uma palavra antes dele. Se está faltando uma palavra antes dele, eu sei que aquela palavra que está faltando provavelmente vai praticar a ação do verbo. Então, eu preciso usar um pronome sujeito aqui. Das opções que eu tenho, he, him e me, o único que é um pronome sujeito é he. Him e me seriam utilizados depois do verbo, que recebem a ação do verbo. Então, he is very creative. Ele é muito criativo. Agora, se eu estivesse falando a segunda opção, a segunda frase, we are waiting for. Nós estamos esperando por. Aí eu tenho a opção you, she e we. Eu tenho aqui o verbo waiting. Eu tenho we praticando a ação de estar esperando. Nós estamos esperando. Então já tem aqui o meu sujeito, we. Eu preciso agora colocar um pronome que complete esse espaço, mas que ele receba a ação do verbo. Dentre as opções que eu tenho, o I só pode ser utilizado antes do verbo, só pode praticar a ação. She também só pode praticar a ação. Agora, you, ele é utilizado tanto antes quanto depois do verbo. Então, a minha possibilidade vai ser you. We are waiting for you. Nós estamos esperando por vocês. Espero que tenha ficado claro. Se for necessário, repita o vídeo, assista novamente. Alguma dúvida, pode perguntar, pode deixar aí nos comentários, que eu vou ajudar vocês. Bem, não é difícil, principalmente precisa memorizar essas palavras e entender o uso. Entender o que é um sujeito, entender o que é um objeto.
para saber utilizar corretamente.